O telescópio espacial James Webb nos aproximou mais do que nunca das questões mais profundas da humanidade: como se formou nosso universo, quando a existência começou a existir e por que estamos aqui. Esse telescópio nos permite investigar as origens do nosso universo, olhar para trás no tempo e compreender nosso lugar no cosmos, proporcionando-nos a melhor visão que já tivemos das próprias origens do universo. As imagens do telescópio espacial James Webb nos permitiram explorar o que acreditamos ser o início do tempo, mas essa recente descoberta desafia seriamente nossas crenças, afirmando que o tempo não existe. Como é possível que o tempo não exista? Deveríamos abandonar a teoria do espaço e do tempo? Vamos descobrir. Há milhares de anos, muitas civilizações tinham suas próprias respostas para o que eram as estrelas e qual era o seu propósito. Os antigos egípcios, com poucas ferramentas planetárias além dos olhos e da imaginação, alinhavam seus templos e pirâmides com as estrelas, acreditando que seus faraós se tornavam estrelas no céu após a morte, e que esse alinhamento lhes dava acesso direto ao céu do norte. A menos de 1000 milhas dali, na antiga cidade da Babilônia, na Mesopotâmia, os babilônios acreditavam que os planetas eram os deuses em movimento pelo céu, por um projeto divino, e começaram a perceber padrões nas estrelas que teorizavam poder prever o futuro. Do outro lado do mundo, os indígenas maoris da Nova Zelândia viam as estrelas como olhos, 7 olhos para ser exato, e acreditavam que estavam sendo observados de cima pelo deus do vento. Hoje, entendemos que as estrelas são gigantescas bolas de gás no universo conhecido, que se estendem muito além delas. É impressionante reconhecer o quão longe chegamos como raça humana, saindo de meras especulações sobre o que poderia estar lá em cima, ou melhor, lá fora, para o conhecimento real sobre o que exatamente são as mesmas estrelas que um dia ajudaram os povos antigos a navegar pelos mares e agora permitem que os cientistas modernos naveguem pelo universo e nos digam mais do que poderíamos imaginar. O telescópio espacial James Webb é apenas o mais recente de uma longa linha de inovações científicas que ajudam a responder nossas grandes perguntas. O Webb baseia-se no trabalho do famoso telescópio Hubble, utilizando sua cobertura de comprimento de onda mais longo e melhorando consideravelmente a sensibilidade, fornecendo imagens com uma clareza impressionante, mesmo a longas distâncias. Essas galáxias estão tão distantes que a luz que o Webb está captando levou até 28 bilhões de anos-luz para chegar até nós. Permaneça comigo aqui, isso significa que as imagens que o Webb está captando estão mostrando o que estava presente nesses locais há até 28 bilhões de anos-luz no passado. Devido à maneira como a luz viaja no espaço e ao tempo que leva para percorrer essa distância, o JWST está literalmente fornecendo imagens do passado. Com esse conhecimento sobre a luz no espaço, os cientistas projetaram o telescópio espacial James Webb para buscar as primeiras galáxias formadas após o Big Bang, determinar como essas galáxias, estrelas e planetas se formaram e evoluíram, e investigar o potencial de vida nesses sistemas. No entanto, as galáxias mais antigas já detectadas pelo telescópio espacial James Webb não se formaram até 350 milhões de anos após o Big Bang. Além disso, essas galáxias iniciais eram frequentemente galáxias anãs contendo cerca de 100 milhões de estrelas, em comparação com o tamanho das galáxias modernas, como a nossa Via Láctea, que acredita-se conter no mínimo 100 bilhões de estrelas. De acordo com uma nova descoberta, objetos que se pensa serem pelo menos 6 galáxias, datando de até 500 milhões de anos após o Big Bang, foram descobertos, com populações de dezenas ou até centenas de bilhões de estrelas. A maior das 6 galáxias é estimada a ter uma massa coletiva 1 trilhão de vezes maior que o nosso Sol, ou seja, 10 vezes o tamanho da Via Láctea. É incrível, disse Erica Nelson, professora assistente de astrofísica da Universidade do Colorado Boulder e coautora do artigo, em um comunicado que acompanhou sua divulgação. Você simplesmente não espera que o universo inicial seja capaz de se organizar tão rapidamente.
Essas galáxias não deveriam ter tido tempo para se formar. Mas será que o tempo realmente existe? A resposta para essa pergunta pode parecer óbvia, mas não é. Os desenvolvimentos mais recentes sugerem que a não existência do tempo é uma possibilidade em aberto e que devemos levar isso a sério, de acordo com físicos e filósofos. Como é possível que o tempo não existe e o que isso significaria? A física está em crise. Ao longo do último século aproximadamente, explicamos o universo com duas teorias físicas extremamente bem-sucedidas, a relatividade geral e a mecânica quântica. A mecânica quântica descreve como as coisas funcionam no mundo incrivelmente pequeno das partículas e suas interações, enquanto a relatividade geral descreve o panorama geral da gravidade e como os objetos se movem. Embora as duas teorias funcionem extremamente bem por si próprias, acredita-se que elas entrem em conflito uma com a outra. Embora a natureza exata desse conflito seja controversa, os cientistas geralmente concordam que ambas as teorias precisam ser substituídas por uma nova teoria mais geral. Os físicos desejam produzir uma teoria da gravidade quântica que substitua a relatividade geral e a mecânica quântica, ao mesmo tempo em que capture o extraordinário sucesso de ambas. Essa teoria explicaria como funciona o panorama da gravidade em uma escala minúscula de partículas. No entanto, produzir uma teoria da gravidade quântica é extremamente difícil. Uma tentativa de superar o conflito entre as duas teorias é a teoria das cordas. Físicos ficaram insatisfeitos com a teoria das cordas nas décadas de 1980 e 1990 e desenvolveram uma série de novas abordagens matemáticas para a gravidade quântica. Uma das mais proeminentes dessas abordagens é a gravidade quântica em loop, que propõe que o tecido do espaço e do tempo seja composto por uma rede de fragmentos discretos extremamente pequenos, ou loops. Um aspecto notável da gravidade quântica em loop é que ela parece eliminar completamente o tempo. A gravidade quântica em loop não está sozinha em abolir o tempo, pois várias outras abordagens também parecem remover o tempo como um aspecto fundamental da realidade. Portanto, sabemos que precisamos de uma nova teoria física para explicar o universo, e essa teoria pode não incluir o tempo. Supondo que essa teoria se revele correta, seguiria que o tempo não existe? Isso depende do que queremos dizer com existir. Imaginar um mundo sem tempo parece extremamente desastroso. Toda a nossa vida é construída em torno do tempo. Planejamos o futuro com base no que sabemos sobre o passado. Responsabilizamos moralmente as pessoas por suas ações passadas, com vistas a repreendê-las mais tarde. Acreditamos ser agentes, entidades que podem agir em parte porque podemos planejar agir de uma forma que trará mudanças no futuro. Mas qual é o sentido de agir para trazer uma mudança no futuro quando, de uma maneira muito real, não há futuro para agir? Qual é o sentido de punir alguém por uma ação passada quando não há passado e, portanto, nenhuma ação desse tipo? A descoberta de que o tempo não existe parece paralisar o mundo inteiro. Não teríamos motivo para sair da cama. No entanto, há uma saída para esse dilema. Embora a física possa eliminar o tempo, ela parece deixar a causalidade intacta. A noção de que uma coisa pode causar outra talvez seja o aspecto fundamental do nosso universo, e não o tempo. Parece paradoxal acreditar que o tempo não é real, mas muitos pressupostos que a humanidade fez sobre como o mundo funciona agora precisam ser completamente repensados. Agora estamos questionando tudo, incluindo o tempo. Houve tantas coisas na física que acreditávamos serem fundamentais, mas que se revelaram meras ilusões. E se o tempo realmente não existir?